Para você que estava sentindo saudade de jogos das suas equipes preferidas, fica tranquilo que esse final de semana vai matar totalmente a sua saudade. Na sexta-feira a gente já tem alguns jogos interessantes e no sábado e no domingo a gente vai ter uma quantidade enorme de jogos, porque na próxima semana já tem competições da UEFA, Champions, Europa e Conference League. Tá? Então vamos tentar encontrar as melhores oportunidades e fugir dessas pegadinhas. Às 16h30 nós temos o Bayern de Munique contra o Colônia. O Colônia, nesse momento, junto com o Union Berlin, é uma das piores equipes da primeira divisão e o Bayern precisa vencer para não deixar o Leverkusen continuar escapando. Tá? Então, o Leverkusen com 2 pontos na frente do Bayern. Hoje, vamos dizer assim, o Leverkusen apresenta o melhor futebol praticado na Europa. Acho que está melhor que o City ultimamente, hein? Não sei, tá pau a pau. Mas o Bayern de Munique não pode deixar o Leverkusen escapar. Temos também segunda divisão da Alemanha. O Hamburgo, muito favorito, enfrenta o Braunschweig. O Hamburgo venceu todos os jogos em casa e o Braunschweig perdeu todos os jogos fora. Olha lá, hein? Temos o PSG enfrentando o Mônaco, não é um adversário fácil, né? O Mônaco está na terceira colocação, 3 pontos a menos do que o PSG, então é um confronto direto, mas o PSG é considerado como grande favorito, dentro de casa venceu 4 das 6 partidas que fez. E para finalizar a noite nós temos Corinthians e Bahia, também um confronto direto contra o rebaixamento, né? Mas em caso de vitória o Corinthians praticamente elimina qualquer chance de rebaixamento, afinal de contas o recorde até o momento, como a gente vem comentando esses últimos dias, foi o Curitiba em 2009 que caiu com 45 pontos. Então em caso de vitórias o Corinthians chegaria a 47 e praticamente não teria mais risco de queda. Além disso, colocaria o Bahia numa situação bem complexa. Agora, se o Corinthians perde esse jogo, a situação do Corinthians pode vir a se complicar. O Corinthians vai ter mais 3 jogos para fazer e vai ter que ganhar um deles ou vai ter que empatar alguns. Enfim, é uma situação que já poderia ser resolvida pelo Corinthians hoje, na noite de sexta-feira. Então, é um jogo que vale muito, tá bom? Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta, dia 24 de novembro. Começamos com 2 jogos da segunda divisão da Alemanha que vai acontecer 2h30, as 2 partidas em simultâneo. Vamos falar primeiro sobre o Hamburgo, que é bem favorito contra o Braunschweig. Braunschweig é uma equipe difícil de se pronunciar, acredito que é por aí a pronúncia, tá? Antes da gente falar sobre cotação, vamos dar uma olhada nas estatísticas. O Hamburgo, aqui eu estou utilizando o PDF de apoio, a gente está na rodada 14ª rodada. O Hamburgo tem 100% de vitórias dentro de casa e 100% das vezes ele foi o primeiro a marcar. Campanha absurda do Hamburgo em casa. Não falhou em marcar em nenhum jogo, em 83% dos jogos ele não sofreu gol. Campanha defensivamente também muito boa do Hamburgo, média de 2,5 gols marcados por jogo e 0,5 sofridos. O Braunschweig é um adversário acessível para praticamente todo mundo. Não venceu nenhum jogo, não saiu na frente em nenhuma partida, sofreu gol em todos os jogos, falhou em marcar em 83% dos jogos e só marcou um mísero gol fora de casa. Deixa eu ver se eu consigo saber contra quem o Braunschweig marcou esse gol fora. Nem dá para saber, porque foi provavelmente no primeiro jogo que não aparece aqui. Então realmente é uma situação do Braunschweig bem complexa. Só que estatística não ganha jogo e a gente precisa tomar um pouco de cuidado. O que a gente precisa conferir de números é o primeiro tempo, onde eu gosto bastante, onde daria pra gente trabalhar alguma coisa no trade, né? O Hamburgo ele vence quase 70% dos primeiros tempos, marca mais gols do que sofre, e aqui o time do Braunschweig consegue tomar 9 gols e não marcar nenhum. Quase 90%, quase 85% de derrota na primeira etapa. O segundo tempo o Hamburgo continua muito bem, né? E a gente já tem o time do Braunschweig conseguindo ali alguma vitória, algum gol marcado, então eu tomaria um pouco de cuidado no segundo tempo. Mas talvez seja no segundo tempo que você encontre alguma oportunidade. Vamos falar sobre isso. Primeiro, se você é um trader, geralmente na segunda divisão da Alemanha, eu não aconselho trabalho convencional no trade, no match odds, no mercado de resultados. Por quê? É muito comum na Alemanha que o melhor time em campo tome gol, que o pior time em campo faça gol, que o time que já tá ganhando o jogo, que parece que o jogo tá resolvido, consiga tomar um empate, uma virada. Isso é muito comum. E é por isso que eu ganho mais dinheiro na Alemanha trabalhando a favor de resultados improváveis do que a favor da situação provável. Qual que é o provável nesse jogo? Que o Hamburgo vença. Eu nem tive coragem de colocar ali que o Hamburgo pode se complicar, porque o Braunschweig é um time horrível. Mas é muito comum acontecer na segunda divisão da Alemanha, e falo aqui de uma pessoa que trabalha todo ano na segunda divisão da Alemanha. Eu tô acompanhando o Hamburgo nessa caverna do dragão desde 2018. Tamo juntinho. Então, eu não tô dizendo aqui pra você que o Hamburgo vai perder, mas pode acontecer do Hamburgo sair atrás, ele ter um pouco de dificuldade, isso pode abrir oportunidade. Mas, se você quer experimentar, né,
Não é uma droga, não vou te oferecer coisa ruim. Se você quer experimentar um trade nessa segunda divisão da Alemanha, talvez esse seja um bom jogo. Você tem que observar o quê? Se o Hamburgo ele tá marcando alto, se ele tá impedindo o Braunschweig de contra-atacar, se o Braunschweig, que é uma equipe que tá lá embaixo, tá se comportando de uma maneira mais medrosa, mais defensiva, isso tudo vai fornecer para você uma oportunidade de trabalho a favor do Hamburgo. Porque a tendência, num favorito como esse, e nessa discrepância de qualidade, é que a cotação do Hamburgo estabilize. Agora, qualquer cheiro de merda, com todo respeito, qualquer situação que o mercado perceber, opa, o Hamburgo vai vacilar, o mercado vai embora, ele não vai travar. Isso pode te complicar. Então, leitura de jogo. De qualquer maneira, vou falar sobre a minha experiência. Eu não venho para trabalhar a favor do Hamburgo, tá? Eu venho para trabalhar gols. É o que eu gosto de trabalhar na segunda divisão da Alemanha. Recuperação de resultado daria para trabalhar aqui? Uma virada do Hamburgo ou uma empate do Braunschweig? Daria. Mas essas situações, elas vão ser mais rentáveis lá pro finalzinho do jogo. E não agora no início. Porque no início, o mercado tem expectativa só do Hamburgo jogar, tá bom? Eu gosto de pensar muito no cenário de 2,5 gols, porque o Hamburgo tem uma média de gols marcados muito grande e sofre pouco, mas pode acabar sofrendo nesse jogo. Porém, não, jamais, nunca vou te indicar uma cotação de 2,5 a 1,40. No mínimo, essa cotação ela tem que estar numa relação de 1 para 1. Então, essa cotação tinha que estar próximo de 2. Então, se for para trabalhar o 2,5, aguarde, como diz o Silvio Santos, aguardem essa cotação melhorar. Ah, o gol saiu antes. Paciência. Foi o Hamburgo que marcou? Opa, se for o Hamburgo que marcou, dá pra gente ficar de olho aqui numa possibilidade de trabalhar mais gols, desde que o Braunschweig saia pra cima igual um maluco, tá? Mas desde que você também trabalhe com uma relação de lucro interessante, com uma odd um pouco mais alta. Geralmente essas cotações elas estão mais para o final do jogo, tá bom? O segundo jogo da segunda divisão da Alemanha que eu gosto de pensar no mercado de gols é o Hannover com o Hertha Berlim. Na classificação, o Hannover está muito bem colocado. Em caso de vitória pode ultrapassar até o Hamburgo, caso o Hamburgo vacile, né? Mas pelo menos ele ficaria na terceira colocação. O Hannover caiu, foi rebaixado bem próximo do Hamburgo, não sei se foi uma temporada depois ou uma temporada antes, mas o Hannover também já está agarrado aí um tempinho. Foi uma surpresa nessa temporada, não esperavam o Hannover tão bem, não fez tantas contratações, mas está jogando muito bem. E o Hertha está tentando se reerguer. O Hertha caiu no ano passado, já estava namorando com a Série B, acabou caindo, e agora está tentando se reerguer. Contratou um dos melhores jogadores da equipe do Kiel para servir como um dos jogadores que tem experiência na segunda divisão, porque o Kiel já está ali um tempão, e começou a dar resultado. Em caso de vitória, chegar a 20 pontos e poderia já pensar, quem sabe, numa briga ali no pelotão de cima. Tem muito a melhorar na parte defensiva. Dos times ali do meio para cima da tabela, o Hertha é uma das equipes que mais sofreu gol. Então eu tomaria um pouco de cuidado, mas dá pra gente pensar no cenário de 2,5, tá com uma cotação mais alta, e também dá pra pensar no cenário de ambas marcam sim. E acrescentando um detalhe técnico por aqui, caso você não se sinta confortável em trabalhar no 0 a 0, você pode esperar uma equipe na frente e aguardar para ver o comportamento dessa equipe na frente para buscar mais gols por aqui. O Hannover, por exemplo, é um time que trabalha muito bem a bola quando está na frente do placar e geralmente contra-ataca muito, muito bem. Às 16h30, o Bayern de Munique entra em campo contra o Colônia. E como eu falei para vocês, eu gosto muito do Colônia, tenho boas memórias de jackpots, né, de recuperações de resultados que o Colônia me forneceu. Gosto muito do treinador do Colônia, que usa aquela boininha, que eu costumo utilizar também. Ele é completamente 22, maluco das ideias, mas é um cara, me parece um cara muito gente boa. Só que o momento do Colônia é muito ruim. Colônia, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, tem apenas uma vitória em 11 jogos, 3 empates e 7 derrotas. Foi a equipe que menos marcou gol na Alemanha, com apenas 9 gols marcados, tá? E 23 gols sofridos. E poucas equipes sofreram mais gols do que o Colônia, ou seja, uma equipe que tem dificuldade de marcar gols, mas tem facilidade de sofrer. Dentro de casa, a equipe do Colônia tem um empate, uma vitória e 3 derrotas, e como visitante o Bayern de Munique não perdeu ainda, está invicto junto com o Leverkusen e o Hoffenheim, tem 4 vitórias em 5 jogos, tá bom? Os últimos jogos entre eles, o Bayern de Munique venceu os 2 últimos quando visitou o Colônia e também venceu um quando esteve em casa. Na maioria das vezes a gente tem um cenário de over 2,5 presente por aqui, tá? Utilizando o PDF de apoio, fica bem mais fácil com as cores a gente ter essa percepção. Perceba que o Colônia é mal em relação ao número de vitórias, mas ele tem um bom aproveitamento em sair na frente do placar e ele também falha pouco em marcar. É uma equipe, então, que consegue, pelo menos dentro de casa, ter um pouco mais de imposição.
Sofreu gol em todos os jogos? Sofreu em todos os jogos, mas tem imposição para abrir o placar. A média de gols marcados do Colônia é maior do que um gol por jogo. De gols sofridos é quase 2 gols, a média é bem ruim. A média de gols marcados do Bayern é absurdamente alta, 3 gols marcados por jogo, menos de um gol sofrido. Em 80% dos jogos ele venceu e também não falhou em marcar em nenhuma partida. O primeiro tempo do Bayern é muito bom, só que o Colônia apresenta um pouco de melhora, com menos derrotas, poucos gols sofridos, menos gols até que o próprio Bayern de Munique, né? Já o segundo tempo, aí é um massacre da equipe do Bayern de Munique, e é nessa segunda parte que o Colônia pode acabar se complicando. Se você é um trader como eu, o que a gente busca em equipes super favoritas com cotação de 1,25? Falamos aqui todo dia, mas é sempre bom reforçar, porque não existe cesta de 10 pontos. A gente tem que fazer 2 pontos todo dia, 3 pontos todo dia. A gente tem que caminhar no dia a dia. Então a gente tem sempre que bater na mesma tecla. O que é importante para um time super favorito? Posse de bola, Theo? Posse de bola. É o mínimo, é o básico. Imposição, vontade, linha alta. Porém, marcação-pressão, recuperação de segunda bola, não permitir o contra-ataque do adversário, finalizar no gol. Para quê? Para que o mercado que já está confiante se faça de sonso. É uma maneira assim engraçada de falar, né? Que ele se faça de sonso, por quê? Porque ele sabe que o tempo está passando, mas ele não corrige a odd do Bayern. Por que ele não corrige? Porque tem todo o jogo pela frente. E é isso que a gente quer, que a cotação do Bayern ela fique estabilizada, para que a gente esteja a favor do Bayern e não perca dinheiro. Percebe? Ah, mas o jogo tem 90 minutos, já era para essa cotação começar a mexer. Se ela não está mexendo é porque o Bayern está apresentando confiança para o mercado. Ele está em cima do Colônia. E é isso que a gente precisa, tá? Dentro do primeiro tempo, o mercado vai ter sempre mais paciência e vai ignorar o fator tempo de jogo, porque ele sabe que ainda tem mais 45 minutos pela frente, desde que o Bayern continue jogando muito bem. Se o Bayern não estiver conseguindo se impor e não estiver oferecendo para você toda essa questão de leitura de jogo para você estar dentro, não fique dentro só pelo peso da camisa. A camisa do Bayern realmente é muito pesada, mas isso não vai segurar o mercado, tá bom? Toma muito cuidado, porque nas metodologias de trabalho a favor do favorito no primeiro tempo, sua margem de lucro é pequena. Você precisa saber fechar a posição, ok? Então é isso que eu vou buscar. O Bayern é muito intenso, com muita imposição, sem dar chance para o Colônia para que eu busque esse back favorito. Não sei se vai ser fácil conseguir isso aqui, porque o Colônia não é bobo, principalmente no primeiro tempo em casa. Se você é um punter, eu acredito na vitória do Bayern? Sim. Te indico a vitória do Bayern? Sim, não com essa cotação, mas sim. Se você puder pegar a vitória do Bayern no segundo tempo, a partir dos 70, com uma odd 2, eu gosto. Se você puder pegar a vitória do Bayern, se o Bayern estiver perdendo o jogo, mas estiver muito em cima, eu gosto, ou até talvez uma dupla chance. Agora, com esse tipo de cotação eu não vou te indicar. Você também pode pensar num cenário um pouco mais ousado nas linhas asiáticas, em casas de apostas mais profissionais. Um Bayern de Munique menos 1,25, um Bayern de Munique menos 1,5. São situações que no menos 1,5 você vai ter prejuízo total, se o Bayern não vencer por 2 gols, mas a sua odd vai ser mais alta. No menos 1,25 você tem metade do prejuízo se o Bayern vencer por apenas um gol, e a cotação também vai ser um pouco mais alta, né? Porém, você está assumindo um risco do Bayern ter que ganhar por 1 ou 2 gols de diferença. Por isso você tem que saber dosar. Ah, eu quero uma odd maior, então assumo um risco maior. Ah, não, eu quero essa cotação aí. Esse tipo de cotação aí vai te deixar provavelmente no 0-0 no longo prazo. Não é uma decisão tão profissional da sua parte, mas se você quiser só se divertir também, não sou eu aqui que vou ficar batendo em você falando que você não pode, tá? Mas de preferência, se for para trabalhar a favor do Bayern, fora do trade, em casa de aposta, prefira uma cotação mais alta. Ah, mas aí vai ter risco. Se ele não fizer o gol faltando apenas 20 minutos pro jogo, é óbvio que vai ter risco. Mas as cotações também vão te pagar muito mais. Quanto maior o risco, maior o prêmio, tá bom? Dá pra pensar nessa vitória do Bayern sim, mas o Colônia não é besta. Eu não duvido que a gente pode, se você quiser trabalhar no mercado de gols, também pensar no ambas marcam sim, tá? Acho que o Bayern pode marcar. Com o retorno do Neuer fica um pouco mais complexo pros adversários, né? Porque o Urech não era tão confiável. O Neuer é muito confiável, mas ainda assim dá pra gente pensar num ambas marcam e quem sabe no over 2,5 gol. Olha aí a cotação do over 2,5 gol, Theo. Tava de valor? Claro que não. Jamais. Pelo amor de Deus. O mercado ele tá afirmando pra você que vai ter 2,5 gols. Nesse tipo de cenário aqui, o valor tá no under, não tá no over, tá? Presta atenção. O que geralmente as casas te oferecem no pré, já tá incumbido o risco e o lucro delas. Então, talvez ao vivo você consiga encontrar uma cotação bem melhor para trabalhar esse 2,5. Pra gente finalizar, vamos falar sobre Corinthians e Bahia, mas antes de começar esse jogo, vou pedir o seu like no vídeo e a sua inscrição no canal, que me ajuda demais, tá bom? Não vai te custar muito tempo. Eu sei que às vezes a gente chega na metade do vídeo e fala, putz, esqueci do like e agora já era. Não, eu vou te esperar. Posso contar contigo? Então, vamos embora. É importante mesmo. Eu não entendo muito de algoritmo não, mas dizem que é muito importante. Então, podendo contar com você, tá tudo certo. Corinthians a 2,05, Bahia a 3,50. O que será que a gente pode esperar de um jogo onde o Bahia precisa demais da vitória? Olha só os últimos jogos do Bahia. Bahia tem 34 jogos, vocês não estão vendo, mas eu vou tirar o zoom para vocês verem. Olha lá. Bahia tem 34 jogos, com 38 pontos. 2 pontos do Cruzeiro e Vasco,
4 pontos do Santos. Cruzeiro e Vasco se enfrentam na noite de hoje. Eu tô gravando esse vídeo numa quarta-feira, né? Supondo que tenha tido um vencedor ali entre eles. A situação do Bahia já fica mais complexa, porque o adversário direto acaba sendo um. Mas vamos lá. Os próximos jogos do Bahia. Corinthians fora, São Paulo em casa. É um jogo acessível, porque o São Paulo não briga por mais nada. Não pela força do São Paulo, mas porque o São Paulo não tem interesse nenhum. O Bahia tem muito. América fora. O América também já está rebaixado. Aí seria questão de ver o que os jogadores do América vão apresentar naquele jogo. Contra o Vasco já rebaixado, eles jogaram muito bem, acabaram perdendo no final com o gol do Payet. E contra o Galo. O Galo está disputando ainda título / Libertadores, né? Então não é uma tabela fácil do Bahia. E o Corinthians, querendo ou não, eu não quero usar esse termo aqui, mas acaba sendo um adversário direto. Porque até completar os 46 pontos, o Corinthians não está salvo. Ah, mas só faltam 2. Tudo bem, não tem problema, mas tem que ganhar, ou pelo menos 3 empates para poder chegar a 47, que é um número mágico aí, né? Pelo visto, nessa rodada, nesse campeonato tá bem maluco, mas acredito que acaba sendo um número mágico esses 47 pontos, já que o Curitiba caiu com 45, o Fluminense quase caiu em 2009 com 46, então quem mais teve ponto e caiu foi o Coxa com 45. Então acho que o Corinthians precisa pelo menos de 2 ou 3 pontos por aí. Então ainda dá para tratar esse jogo como um jogo importantíssimo, né? Afinal de contas, além de escapar do rebaixamento, o Corinthians tem que assegurar essa vaga na Sul-Americana. Ah, não é uma competição pro nível do Corinthians. Concordo, inclusive, o Corinthians teve agora recentemente na semifinal, se eu não me engano. Não foi na semifinal, era nas quartas de final da Sul-Americana. Até então, até quando estava na fase de grupos, não estava levando tanto em consideração. Mas depois que foi subindo, que foi chegando mais pra frente, a premiação não é tão boa, mas é dinheiro que entra, né? Então, eu acredito que seja importante sim o Corinthians pegar uma Sul-Americana. Vamos dar uma olhada no nosso PDF de apoio, nessa 35ª rodada para as duas equipes. O Bahia tem uma situação aqui, pelas cores a gente já consegue ver, uma situação bem mais complicada. Foi o primeiro a marcar em apenas 24% dos jogos, falhou em marcar em 65% deles. Tem um ataque bem confuso aqui o Bahia, né? Engraçado que é o mesmo Bahia que socou 6 no Goiás fora de casa. Né? Olha que engraçado, né? 14 gols, 6 foram marcados contra o Goiás. Aí a gente consegue ver o nível, né? A média fica até bonita, quase um gol por jogo. Mas só 6 daqueles gols foram marcados num jogo só. Então, se a gente tirar aquele jogo contra o Goiás, pensa bem quantos gols teria marcado o Bahia fora de casa. Cara, é uma situação complexa. 8 gols em 17 jogos. É um time com uma deficiência ofensiva muito grande, né? O Corinthians tem mais vitórias, não é um supra-sumo, mas tem mais vitórias. Foi o primeiro a marcar em mais vezes, falhou menos em marcar. Mesmo com a saída do Roger Guedes, o Roberto agora parece que quer ou não quer, né? Mas parece que melhorou um pouco. E foi um time que sofreu também com uma frequência bem grande. Tem quase uma média de um gol sofrido por jogo. O primeiro tempo do Corinthians não é bom. Não tem tantas derrotas, mas não tem tantas vitórias também. No primeiro tempo, a gente praticamente tem situações parelhas. O Corinthians não vence tanto, não vence mais do que o Bahia. Perde pouco, o Bahia também não perde tanto, porém a diferença está nos gols. O Bahia marcou um pouquinho mais, porém sofreu o dobro. No segundo tempo, o Corinthians é bem mais superior, tem mais vitórias, menos derrotas. O Bahia consegue aumentar ainda mais o número de gols sofridos, impressionante. Diminui o número de gols marcados, porém, o time do Corinthians também aumenta o número de gols marcados. É um segundo tempo mais kamikaze aqui do Corinthians, né? Nas bolas paradas, destaque um pouco para o time do Corinthians, não chega a ser a top equipe de gols marcados de cabeça, mas marca os seus gols de cabeça e um escanteio pode definir um jogo por aqui. E o Bahia tem sofrido com bastante frequência nesse fundamento, tá? O Corinthians também sofre, mas o Bahia não marca tanto nessa característica. Se você é um trader por aqui, a gente pode olhar os últimos jogos do Corinthians dentro de casa. Um empate contra o Galo, um empate contra o Santos, empate contra o América, empate contra o Flamengo, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1 e 1-0 contra o Atlético Paranaense. O Corinthians não é um time goleador. O Corinthians faz o que tem que ser feito. Porém, nem sempre consegue a vitória. Não é um time tão bom esse ano, infelizmente, para o Corinthians. O Bahia fora de casa, derrota para o Flamengo, derrota para o Cruzeiro, derrota para o Palmeiras, derrota para o Grêmio e vitória contra o Goiás, naquele jogo que eu comentei para vocês. Nessa média aqui, o Bahia marcou mais do que um gol por jogo, mas verifica aonde foram marcados de fato aqueles gols, né? Então o Bahia tem muita dificuldade de marcar e tem sofrido com frequência. Sofreu 4 do Goiás, 3 do Cruzeiro e sofreu contra Flamengo, Palmeiras e Grêmio, que disputam lá em cima, mas ainda assim, né? Então eu tomaria um pouco de cuidado. O último jogo do Corinthians contra o Bahia na casa do Corinthians, 3-2 e 3-1 para a equipe do Corinthians. E lá na casa do Bahia, 2 resultados de 0-0. Se você é um trader por aqui, é difícil não criar um pouco de viés, porque passa uma leve impressão de que o Bahia está num momento bem complexo ofensivamente falando, né? Os últimos jogos do Bahia, no geral,
o Bahia teve um empate contra o Atlético Paranaense em casa, a derrota para o Cuiabá dentro de casa e a derrota para o Grêmio. A única vitória do Bahia foi contra o Fluminense, praticamente num jogo antes do Fluminense enfrentar a equipe do Boca Juniors na final. O Fluminense completamente desfocado. Antes disso tinha perdido para Palmeiras e Cruzeiro. Então uma campanha muito ruim do time do Bahia. Já o Corinthians venceu o Grêmio fora com um homem a menos, vem muito motivado. Empatou com o Atlético Mineiro, que também está lá em cima na tabela. Perdeu para o Bragantino. Óbvio, foi um bombardeio do Bragantino, poderia ter sido mais. Porém o Corinthians conseguiu, pelo menos, não sofrer tantos gols assim. E nos últimos 10 jogos foram apenas 2 derrotas. Uma pro Fortaleza e uma pro Bragantino. Então dá pra gente criar um pouquinho de viés pro lado do Corinthians. Agora, se ele vai responder isso em campo ou não, eu não sei. Então eu prefiro vir para trabalhar ao vivo no trade. Tá? Para tentar trabalhar uma situação aqui de correção de preços, principalmente se o Bahia se comportar de uma maneira muito recuada. Não é interessante para o Bahia empatar esse jogo, né? Numa situação onde o Bahia já está a 4 pontos do Santos e a 2 pontos de Vasco e Cruzeiro no momento que eu tô gravando, não é interessante pro Bahia empatar. Não tira o Bahia da zona de rebaixamento, não resolve a vida do Bahia. Se houver um vencedor entre Vasco e Cruzeiro, em caso de vitória, o Bahia sai da zona de rebaixamento, pelo menos na rodada. Então é importante sim a vitória. Essa necessidade de vitória pode fazer com que o Bahia se exponha mais. E uma exposição maior do Bahia pode deixar esse jogo um pouco maluco. Por isso, muita atenção na tua leitura de jogo. Se você é um Panther, podemos ter aqui uma percepção de valor pro lado do Corinthians, talvez numa empate anula do Corinthians? Dá para pensar. Porém, a necessidade do Bahia, no nível de necessidade, se você colocar pau a pau, quem precisa mais? O Bahia precisa mais. Então talvez ele se empenhe, ele tente se esforçar um pouco mais, tente tirar de onde não tem, né? Porque a situação é bem complexa. E esse jogo pode ser um pouco mais conturbado. E se o Bahia abrir o placar, ele tende a se fechar. Vai tentar proteger o resultado, mesmo o Corinthians crescendo quando tá atrás do placar. Aconteceu isso principalmente contra o Flamengo, né? O Corinthians cresceu demais. Pode ser que o Bahia consiga segurar o resultado. Então, eu não vou te indicar esse empate anula, não. Eu tô pensando muito mais no mercado de gols. Por mais que a gente tenha um Bahia com poucos goleadores, fazendo poucos gols, o Bahia não pode sair da Arena Corinthians sem tentar, pelo menos. E se o Corinthians marcar o primeiro gol por aqui, o Bahia vai se expor demais. Eu tô pensando em 2 cenários. O primeiro cenário seria trabalhar o over 1,5 depois do primeiro gol do jogo. De preferência, se esse primeiro gol for do Corinthians. Pensando num Bahia se expondo em busca do empate, um Corinthians podendo contra-atacar. Esse over 1,5 nesse momento seria o over limite e eu buscaria mais um gol no jogo. Não sei se você conseguiu entender. Nesse momento, o over 1,5 é o over à frente. Theo, não entendo nada que você está falando. Faz o meu curso. Quando o jogo tiver 1-0, se acontecer, obviamente, esse over 1,5 vai se tornar o over limite. E eu vou querer o over limite desde que a equipe que esteja na frente seja o Corinthians e ela esteja buscando contra-atacar, tá bom? Esse é o cenário que eu quero. Dá para pensar no cenário de under 3,5 por aqui também? Dá. Ah, mas os últimos jogos entre eles foram jogos para gols. Eu sei. Mas como existe a chance também do Bahia abrir o placar por aqui, a gente pode ter um Bahia se fechando. E pode acontecer também do Corinthians não escolher contra-atacar. Então esse under 3,5 também tem algum tipo de valor. Eu não trabalho under, mas eu acredito que é um jogo para meio termo, entre 1 e no máximo 3 gols, tá? Acho que esperar um jogo com 4 gols por aqui seria muito fora do que o Bahia vem apresentando. É óbvio que pode acontecer um Bahia e Goiás de novo, pode acontecer um Corinthians e Grêmio 4-4, pode acontecer. O futebol, ele apresenta esse tipo de possibilidade pra gente, mas não é o que vem acontecendo. Tá? E mesmo nos últimos jogos, o Bahia só tem sofrido um gol por jogo, então eu tomaria um pouco de cuidado na hora de especular um jogo muito aberto. Tá bom? Nos jogos extras para essa sexta-feira, começamos com o Al Nassr e o Al Akdod, acho que é assim que se fala. O Al Nassr dispensa comentários, é uma equipe que tem resolvido um pouco das questões defensivas e é muito bom na parte ofensiva, né? Vale ficar de olho, mas não com essa cotação, né? Vamos torcer para que ele tenha dificuldade no início e tudo mais. Outro favorito que deve vencer é o Porto contra o Montalegre, é Taça de Portugal, a terceira competição talvez mais importante, ou a competição menos importante de Portugal. Não temos nem cotação, mas vale a pena ficar de olho se você quiser um favorito que deve vencer o seu jogo. Dos favoritos que podem se complicar, o Al Ittihad enfrenta o Al Ettifaq, que também é uma das panelinhas ali da Arábia Saudita. Então cuidado, tá? O Ittihad já está bem longe aqui do Hilal em relação a título, né? E o Al Ittihad é o atual campeão. O PSG enfrenta o Mônaco, apesar de ser favorito, é um adversário chato. E das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Mônaco venceu uma, teve um empate, o Mônaco venceu outra e o PSG venceu as outras duas. Então tem mais complicação do PSG do que vitórias do PSG.
tá? Dos jogos para gols, falamos do Hamburgo e do Hannover, e tem também o Mannheim contra o Well, na terceira divisão da Alemanha, jogo às 15 horas. Jogos extras dos extras, 7 horas da manhã, Yokohama Marinos pega o Niigata, jogo na minha opinião mais tendencioso para gols do que propriamente para vitória do Yokohama. É um time que está na vice-liderança do campeonato, mas é um time que toma muito gol, um vice-líder com 37 gols sofridos, quase 9 gols a mais do que o Vissel Kobe. Então, cuidado. Na Taça de Portugal tem o Vizela contra o Estrela. O Estrela da Amadora tá agora na primeira divisão. Eu não me acho que o Vizela tá na segunda. Não lembro se o Vizela tá na segunda, mas é um jogo parelho. Na Championship temos o Leeds enfrentando o Rotterdam. Aqui é um time de top 3 contra um time da antepenúltima colocação. E na primeira divisão da Espanha temos o Alavés contra o Granada. O Alavés, que está um pouquinho só na frente do Granada em relação à classificação, mas está com uma cotação bem abaixo, né? Provavelmente o Granada, como visitante, exatamente, não venceu nenhuma partida. Então o mercado está confiante na campanha ruim do Granada para colocar todo esse peso de favoritismo do Alavés. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Não existe cesta de 10 pontos, gosto sempre de lembrar isso para você. Faz o simples, faz o básico, arroz com feijão, faz sua gestão de banca, dia após dia, que você vai chegar lá, tá bom? Sem pressa, sem bilhetinho, sem múltipla, sem atalho, devagarinho, que a gente vai chegar lá. Um abraço, fica com Deus e até sábado.